No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos conversar em 2 blocos com o Dr. Oscar Daniel Salomão, do Instituto Nacional de Medicina Tropical da Argentina, com o Dr. Valfrido Svoboda, da Universidade da Integração Latino-Americana, UNILA, e com o professor Márcio Roberto Teixeira Nunes, do Instituto Evandro Chagas, e com André de Souza Leandro, da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios recebo o professor Valfrido, o Dr. Valfrido, e o André, para conversar um pouquinho sobre essa temática. Muito obrigada pela participação de vocês em nosso programa. Eu agradeço imensamente. Quando a gente fala desse sistema de vigilância, o que seria isso? Vocês poderiam explicar um pouquinho melhor para nós? Vigilância integrada, esse é um tema que nós batizamos uma forma de trabalhar em Foz do Iguaçu. Entretanto, é um termo que se aplica à integração das vigilâncias propriamente dita. Então, sendo um pouquinho teórico, mas também tentando facilitar a vida de quem nos ouve. Existe a vigilância epidemiológica, que tem a ver com a coleta de informações a respeito da população humana para subsidiar uma tomada de decisão. A vigilância entomológica, se pensarmos em doenças transmitidas por vetores, por exemplo, o mosquito da dengue. Sim. E a vigilância virológica. Então, pegando essas três linhas de vigilância, integrando essas informações, nós passamos a ter um universo de dados que subsidiam a tomada de decisão para então desencadearmos ações de controle mais eficazes. Então a integração das vigilâncias, ela passa pela integração dessas vigilâncias propriamente dita e tentar entender o contexto à luz da saúde única. Pensar em informações a respeito da população humana, da população animal, e aí eu poderia trazer mais um tema que seria a vigilância de epizootias e a saúde ambiental. Então a integração desses conceitos, eu ouso dizer que nós podemos chamar de vigilância integrada, e essa vigilância integrada também deve integrar novas tecnologias para que a tomada de decisão seja a mais racional possível e as ações se tornem mais eficazes. Significa dizer que antes de começar a trabalhar, nós precisamos pensar o que fazer, planejar adequadamente e então determinar as ações a serem executadas na área de saúde. Hoje você trabalha na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, não é isso? Sim, o meu trabalho é no Centro de Controle de Zoonose de Foz do Iguaçu. Ótimo. E daí é baseado nesse levantamento de dados, nesse mapeamento que é feito, que é tomado então todas as decisões que o poder público, enfim, irá traçar suas estratégias em relação à saúde da sociedade? Pensando especificamente nos temas em que o Centro de Controle de Zoonoses de Foz do Iguaçu trabalha, sim. Então, zoonoses são doenças comuns aos animais e aos homens. E o homem, ou aos animais e ao homem. Então, o homem e animal, eles se encontram no ambiente. Então, pensamos que isso seja indissociável, a saúde ambiental, humana e animal. A tomada de decisão para as ações de controle, como, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, leishmaniose e doenças que são comuns ao animal e ao homem, elas utilizam em Foz do Iguaçu essas ferramentas. Então, o geoprocessamento é uma delas. Então, saber onde a coisa está acontecendo é determinante, mas também saber o que está acontecendo, qual a intensidade do problema, para tornar a ação mais efetiva. E um outro fator extremamente relevante e indispensável é o tempo em que essas decisões são tomadas. Então esse é o contexto da vigilância integrada, esse é o contexto do trabalho em Foz do Iguaçu. Então antes de ir a campo fazer, precisamos saber o que está acontecendo, em que intensidade, onde está acontecendo e tomar medidas que sejam instantâneas, o mais rápido possível. Exato, porque se for pensar numa tomada de decisão, pegando esse grupo de zika, chikungunya, dengue, enfim, tem que ser ações realmente muito rápidas. Porque senão a sociedade acaba sendo prejudicada, né? E o uso de tecnologia hoje é fator determinante. Então, por exemplo, o nosso primeiro resultado de zika em Foz do Iguaçu, em 2016, nós levamos 10 meses para saber que esse vírus estava circulando em Foz, porque não tínhamos estrutura local para o diagnóstico.
Nossa. Então, o material coletado em Foz do Iguaçu foi mandado a uma rede de laboratórios que, por fim, nos devolveu um resultado 10 meses depois. Então, existe tecnologia hoje implantada em Foz do Iguaçu, exemplo do Laboratório de Biologia Molecular, que nos dá uma informação de se o vírus, seja ele o Zika, dengue, chikungunya, está circulando na cidade em mosquito, animal ou humano em até 48 horas. Então, essa é a vigilância integrada, lançando mão de tecnologia da informação, então a ciência da computação aplicada ao serviço, a biologia molecular, que é uma ferramenta fantástica e cada vez mais vai se tornar popular nos próximos tempos, e o geoprocessamento de informação. Isso nos dá precisão e agilidade para agir. Isso circula também em animais ou só em humanos? Sim, então as zoonoses são doenças comuns a animais e a humanos. Então, muitas dessas, e esse é um outro cenário a ser desvendado. Então, exemplo da febre amarela, que nós sabemos que circula em animais, macacos e humanos, e também é transmitida por mosquito, estamos desvendando alguns outros panoramas em relação a outras doenças, que a gente entendia eram doenças restritas à população humana, mas que o agente causador da doença, o patógeno, ele pode estar presente em outros animais que servem de reservatórios ou amplificadores da doença. Então é nesse contexto, é nesse universo, usando tecnologia, pesquisa, agregando o desenvolvimento de conhecimento, novas descobertas e atrelando isso à rotina de serviço, esse é um ambiente em que a gente tem trabalhado na cidade. Perfeito. E como que a pesquisa que é desenvolvida na UNILA contribui nesse contexto, professor? Então, nós da universidade, a gente visa fazer parcerias de pesquisa, porque dentro da UNILA mesmo nós não temos uma estrutura adequada para fazer todas as investigações, os métodos que são necessários para fazer todas as pesquisas necessárias. Então, por isso que a gente faz parcerias com o Instituto Evandro Chagas, às vezes tentamos uma parceria com a Fiocruz em Curitiba, com a própria Secretaria do Estado de Saúde, com a Regional de Saúde, e a gente tenta fazer parcerias para que a gente tenha o maior êxito possível, com resultados mais fidedignos possíveis. Claro que muitas das vezes a gente não consegue estabelecer todas as parcerias necessárias, mas dentro das possibilidades a gente tem tentado fazer isso e a gente tem tido alguns bons resultados, com publicações, que dão subsídios para a saúde pública depois. É muito válido, pensando no contexto atual que nós estamos enfrentando agora na ciência, porque fomento mesmo está difícil, então se não houver as parcerias, realmente a pesquisa ela não caminha. Então tem que ter parcerias, é importante. E daí, quais os tipos de projetos de pesquisa que vocês desenvolvem no seu laboratório, professor? Então, eu particularmente eu não tenho um laboratório dentro da universidade, atualmente. O que eu faço é parcerias mesmo, e a gente tenta fazer mais dar apoio logístico a campo, na colheita de amostras, a gente tenta acompanhar os trabalhos da própria Secretaria Municipal de Saúde ou da 9ª Regional de Saúde, que está lá no município de Foz, que contempla 9 municípios ali da região de Foz e da fronteira. E a gente acompanha a rotina do trabalho dos técnicos, dos médicos veterinários desses locais, que vão fazer coletas de amostras de primatas, principalmente, não humanos que acabam adoecendo ou que morrem ou que são atropelados, e daí a gente ajuda nas necrópsias desses animais quando eles vão a óbito, e a gente obtém as amostras para poder fazer os encaminhamentos para os laboratórios de referência. Quando se descobre que esse animal na necrópsia estava realmente de fato doente, com um quadro importante, aí quais são as ações? Vocês informam esse sistema de vigilância, enfim, e daí quais seriam as decisões para tentar controlar esse tipo de manifestação, para não virar uma epidemiologia, talvez, eu não sei. Uma epidemia, desculpa. Então, existe um sistema de notificação compulsória para algumas doenças,
Então, assim, quando um óbito de primata, por exemplo, ele já entra com uma suspeita de febre amarela. Então, você já faz a notificação, né? O serviço faz a notificação, né? Tanto a nona regional quanto o Centro de Controle de Zoonoses. Existe uma ficha de notificação de epizootias, que seria o equivalente às epidemias em seres humanos, só que em animais. Essa ficha começou a existir no Brasil a partir de 2005, né? Muito recente, né? Ela não existia antes. Eu mesmo sofria muito para fazer notificações de epizootias, porque nós usávamos as fichas de seres humanos para fazer isso, e daí era uma loucura, porque nome do paciente a gente tinha que colocar a espécie do animal, que animal que era, tal. Era bem complicado. Então, com isso, a saúde avançou, né? Algumas portarias ministeriais saíram e que deram aporte para essas questões mais práticas, né, de campo. Então, com isso, a gente evoluiu bastante, né, e a gente tem contribuído com o serviço, ajudando, né, nas necrópsias, ajudando na coleta das amostras, ajudando nas parcerias, porque muitas das vezes tem algumas análises que o próprio serviço de saúde não faz. Então, a gente tem que buscar as parcerias para tentar viabilizar o máximo de análises possíveis, porque às vezes a suspeita é febre amarela, mas o diagnóstico final não é, entendeu? Então, para você ter isso, você tem que ter uma rede estabelecida. Por isso que a vigilância integrada é uma coisa muito, muito importante nesse sentido, porque você integra o serviço, né, as instituições de pesquisa, os laboratórios de referência, os institutos de referência, para a gente poder trabalhar de forma conjunta para tentar tirar o máximo de proveito de todo esse material e de todo esse esforço que a saúde faz e que a pesquisa faz em cima dessas situações. Super importante, porque veja, né, fazer toda essa integração desse sistema de informação, então pegar desde a análise das amostras, depois notificar todo o sistema, integrar com as ferramentas tecnológicas, isso realmente não é algo que era feito antigamente, é bastante recente, né, e isso tem melhorado bastante a qualidade do serviço e das respostas para tomar uma decisão um pouco mais rápida no sistema. Interessante. Nós buscamos sempre uma universidade relevante para a sociedade onde ela está inserida. Sim. A UNILA busca isso. Vindo para cá, no caminho eu pude ver aqui um consultório odontológico, eu pude ver uma clínica, uma unidade básica de saúde, integrando-se diretamente à comunidade acadêmica e à comunidade propriamente dita da cidade. Isso é uma universidade relevante e a UNILA tem tentado e tem conseguido, em especial nessa área da vigilância, agir dessa maneira. Então os professores, a exemplo do Valfrido e um grupo do qual ele faz parte, nós fazemos parte, ela tem trazido a Foz do Iguaçu ao serviço essa ferramenta ou essa integração necessária entre o ensino, a pesquisa, e isso sim, tem melhorado a qualidade do serviço na cidade, na região de Tríplice Fronteira, e tem elevado o nível da discussão. A gente tem conseguido produzir muito além daquilo que o serviço, ou se espera de um serviço, quanto à sua natureza primária. Então, poder publicar artigos, poder transformar a realidade a partir de serviços que são melhorados. Isso é vigilância integrada também, a integração das múltiplas áreas. Esse é o papel principal, primordial da pesquisa. Professores, eu agradeço imensamente a participação de vocês em nosso programa. Agora, no próximo bloco, nós vamos ver como que é essa situação na Argentina, em outros países, enfim, como que fica esse sistema. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios agora eu recebo o Dr. Oscar e o Dr. Márcio. Dr. Márcio, você trabalha no Instituto Evandro Chagas em Belém. O que é esse instituto? O que ele estuda? O Instituto Evandro Chagas ele é um instituto reconhecido a nível nacional e internacional. É um instituto vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Brasil e ao Ministério da Saúde, logicamente. É público? É um instituto público, federal,
e ele tem como missão institucional primordial auxiliar a vigilância epidemiológica e também ambiental e, de forma secundária, auxiliar o ensino. É um instituto que vem completando 83 anos este ano e contribui muito com o avanço das pesquisas a nível de doenças tropicais no Brasil, auxiliando o Ministério da Saúde em epidemias e epizootias. O perfil de patologias que acontece aí para a região norte, nordeste, enfim, é diferente daqui que acontece no sul? Bem, o Brasil é um país continental, né? Isso. Então, existem vários biomas no Brasil e, logicamente, esses biomas eles interferem bastante na biodiversidade. A biodiversidade do Brasil ela é considerada uma das maiores do mundo, né? Temos milhares de espécies de vertebrados, invertebrados e de vírus também que coexistem, não só vírus, mas de micro-organismos que coexistem e que, de certa forma, coexistem num ambiente equilibrado, né? E quando esse ambiente ele é alterado, pode ocorrer as emergências. Então, de região para região, a gente, logicamente, observa perfis diferentes. Por exemplo, na Amazônia, nós temos a maior quantitativo de vírus do Brasil. Pra você ter ideia, até o momento nós temos cerca de 210 vírus registrados oficialmente no Brasil, dos quais 190 estão na Amazônia. Né? O restante é difundido no Brasil. Então você vê que a concentração realmente de vírus está na nossa área amazônica. Então as pessoas, quando elas moram nessas regiões, elas também têm que se preocupar com patologias diversas? Tem algum tipo de cuidado específico, enfim, que eles têm que tomar? Bem, a Amazônia ela é uma área endêmica para diversas viroses, né? Daí eu coloco muito em ênfase o tipo de vírus que eu trabalho, que são os arbovírus, são vírus transmitidos por vetores, principalmente mosquitos e carrapatos, e onde os principais são dengue e febre amarela. Recentemente tivemos a introdução de Zika e chikungunya e mais recentemente o isolamento no Espírito Santo do vírus Nilo ocidental no ano passado, que é um vírus que causa quadros neurológicos nos pacientes. Então, de certa forma, a Amazônia ela oferece certos riscos às pessoas quando adentram a esse meio, a esse nicho ecológico, no sentido de que eles podem, de fato, se tornarem infectados por esses agentes. E como que está hoje a pesquisa referente a Zika, chikungunya, dengue? Porque a gente teve um surto bastante importante aí no passado, que eu acredito que esteja bem mais controlado atualmente, né? Mas como que está essa situação, ou não está? Bem, essas infecções virais, elas vêm, de certa forma, seguindo uma série histórica e, geralmente, a população ela se torna imunizada a partir do momento em que ela entra em contato, é exposta a esses vírus. Logicamente que no primeiro momento a população sofre, logicamente, por essa exposição, por não ter, de certa forma, defesa ou resposta imune a esse vírus, e o vírus, de certa forma, encontra condições, seja por transmissão vetorial ou pessoas suscetíveis a ele começa a se multiplicar e se espalhar e causar epidemias. Isso ocorreu com dengue, ocorreu com Zika, ocorreu com chikungunya, que se espalhou pelo Brasil inteiro. E, logicamente, que essa co-circulação de vírus também faz com que a incidência maior de um determinado vírus, ela flutue ao longo do tempo. Tem momentos que um vírus pode estar em mais evidência do que o outro, né? Mais ativo do que o outro. Isso ocorre, inclusive, com os sorotipos de dengue, que são 4 que circulam no Brasil, e isso altera muito ao longo dos anos. Tem ano que é mais um sorotipo, tipo sorotipo 1, no outro ano é mais outro sorotipo. Isso depende muito da dinâmica de infecção e de dispersão desses vírus. Em relação, por exemplo, à Zika, em relação ao período de introdução, que foi em 2015, 2016, né,
Hoje, logicamente, os casos se reduziram bastante, né? Mas a vigilância tem que estar atenta e monitorar esses casos, porque é possível que eles retornem. Então o Instituto, ele tem, Evandro Chagas, ele tem esse papel de ir monitorando para conseguir fazer essas tomadas de decisão? Esse mais ou menos é o foco de pesquisa e dos trabalhos que são conduzidos lá? Isso, o Instituto tem esse papel de assessorar e de fazer investigações no sentido de dar respostas ao Ministério e ao Brasil, no sentido de como é que esse vírus foi introduzido, aonde ele foi introduzido, qual o potencial de dispersão desses vírus ao longo do Brasil, levando em consideração dados epidemiológicos, clínicos e de mobilidade humana, principalmente. Hoje é muito fácil você se deslocar de um ponto a outro do Brasil, não só do Brasil, mas de outros lugares, de outros continentes. Você viaja, por exemplo, hoje aqui do Brasil e amanhã, ou menos de 12 horas, eu já estou na Ásia. Sim, e eu posso levar um vírus do Brasil para a Ásia e vice-versa, atravessando continentes. Então isso facilita muito mais a introdução de vírus a nível continental. Isso. E quando a gente pensa na Argentina, Dr. Oscar, como que fica essa situação? O contexto é mais ou menos parecido? Sí, los institutos de pesquisa en la Argentina que dependen del Ministerio de Salud, lo que intentan es generar evidencias científicas para tomar políticas públicas. Entonces, para contribuir a las políticas públicas, entendiendo que la cultura política y la cultura científica son dos culturas distintas. Entonces, nosotros proponemos, tanto en lo que es vigilancia propiamente dicho, como el otro aspecto de la vigilancia, que es la prevención. Entonces, las situaciones, sobre todo en áreas de frontera, donde tenemos integración en muchos sentidos, no solamente biológica, sino integración entre las comunidades, pero a su vez una segregación espacial en lo político y en las dinámicas de cada uno de los países, bueno, es un desafío especial. Por eso a veces se hace investigación especial de fronteras, que es un poco el tema con el que estamos trabajando. Esse instituto, ele também tem ferramentas tecnológicas, assim como que é desenvolvido aqui no Brasil para poder fazer esse sistema de vigilância, ou funciona de uma forma diferente? Nosotros estamos desarrollando herramientas tecnológicas, o mejor dicho, hay herramientas tecnológicas que se han desarrollado y que están hoy accesibles, lo que no se han integrado a los sistemas de salud y no se han aprovechado. Entonces estamos desde el sensoramiento remoto con satélites, estamos los desarrollos hoy que hay matemáticos, desarrollos de modelos matemáticos mucho mejores que los que había hace unos años, y por supuesto el área molecular y el área de diagnóstico. Entonces estamos integrando todas esas áreas para tratar de llegar tanto a medidas de prevención como a medidas de monitoreo y vigilancia más eficaces, pero a su vez sin olvidar el otro componente que para nosotros, bueno, nuestro instituto es el tercer componente que se integra en el instituto, que es el de las ciencias sociales. Porque, como recién decía el doctor Marcio, con el movimiento de la gente, lo biológico solamente da la posibilidad de una epidemia. Pero lo social da si eso es más probable o menos probable. Es el comportamiento de las personas, la dinámica de la sociedad, inclusive las políticas que se aplican, no necesariamente de salud, de desarrollo, por ejemplo, las que generan que esa posibilidad biológica se transforme en una epidemia real o no. Entonces hay que integrar, no solamente en esta integración tecnológica, hay que integrar también a los cientistas sociales para que nos den las herramientas más eficaces de prevención y control. E quando se pensa assim numa tomada de decisão, hoje se fala tanto de inteligência artificial, essas ferramentas tecnológicas, será que elas já se usa nesse meio, esse processamento maciço de dados para que a própria máquina, né, decida qual seria o melhor caminho, ou isso ainda é uma decisão humana, de fato, a partir dos dados levantados? Eso dependerá de cada área, de cada investigación. Lo que nosotros, en caso particular, las investigaciones que estamos haciendo, lo que intentamos es que esas herramientas lleguen a una interfase suficientemente amistosa con el operador
Sí. para que un operador de una pequeña localidad con una capacitación mínima pueda manejarlas, que la parte tecnológica, aunque se maneje como caja negra, en este momento no interesa, Sí. pueda aplicarla. Por ejemplo, saber cuáles son los lugares más vulnerables en su pequeña localidad, para no tener que usar recursos en toda la localidad, sino en los 2 lugares más vulnerables donde puede aparecer una enfermedad. É uma forma de otimizar até o próprio recurso público, porque senão, né, teria que fazer uma coisa de ação geral. Exatamente. Então acaba destinando para isso, né? E lá em Belém, no Instituto, vocês também desenvolvem projetos de pesquisa específicos ou é mais baseado nesse levantamento de dados, na coleta de informações? Como que fica? Não, nós desenvolvemos projetos específicos, associando também coletas de dados, né, informações epidemiológicas que o próprio Ministério coleta na sua grande rede de laboratórios. Isso fomenta muito o que a gente chama da inteligência artificial, que nesse sentido, de fato, ela ajuda quando se integra a epidemiologia, digamos, comum, né, e dá um suporte muito grande com a biologia computacional no sentido de desenvolver modelos, né, modelos matemáticos em todas de as predições. áreas, né? Por exemplo, minha área é mais voltada para estudos em patologias neurodegenerativas. E hoje a gente sabe, né, que o desenvolvimento, enfim, dessas ferramentas tecnológicas, modelos matemáticos, é imprescindível, né? Acho que em todas as áreas. E o Instituto vem investindo não só na área da patologia, de isolamento dos vírus, descobrir a questão funcional desses vírus, como é que ele infecta, como é que a doença se desenvolve, mas também investindo muito de forma bem forte na questão da vigilância, utilizando essas novas tecnologias. Por exemplo, com os sequenciamentos de nova geração, né, que de 20 anos para cá realmente explodiram, e mais recentemente, de 5 anos para cá, nós tivemos oportunidade de lançar um grande projeto no Brasil que geraram genomas para Zika, chikungunya, febre amarela, com um sistema de nanoporo, que é um sequenciador de bolso, literalmente de bolso, porque ele está aqui no meu bolso. Esse aqui, bem pequenininho, né? Ele realmente tem uma capacidade muito grande, a gente consegue trabalhar em campo, gerar genomas e integrar, inclusive, esses dados a nível computacional para poder informar em tempo real, porque esse é um sequenciador em tempo real que detecta vírus, faz as análises de genomas. E o trabalho que nós estamos fazendo hoje em uma grande parceria com a Universidade de Oxford, a Universidade de São Paulo, Fiocruz, num grande grupo, porque eu entendo que sem essa união institucional a ciência não avança. Tem que ter parceria. Tem que haver parceria. Então nós temos um grande projeto de integrar métodos moleculares e epidemiológicos para gerar predições em tempo real, no sentido de dar mais subsídio para as autoridades nessas tomadas de decisão. Fantástico, trabalho espetacular que é desenvolvido por vocês. Eu agradeço imensamente a participação do programa. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela vinda. A gente sabe o quão longe e a difícil logística, né, para chegar até Umuarama, mas isso vai terminar logo. Nós teremos o nosso aeroporto e aí vai facilitar um pouco a vinda. Mas então, muito obrigada, professores. A você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.